Olá, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou João Paulo, professor de Geografia, e hoje nós iremos tratar do assunto globalização e meio ambiente. Essa aula ela é referente ao 9º ano do ensino fundamental, aula de Geografia, obviamente, referente ao PET 3, terceira semana. Nós iremos estudar sobre a globalização e as desigualdades, ou seja, a gente vai definir um pouco o que é a globalização, como que ela acontece, como que ela ocorre no espaço mundial e qual que é a sua relação com as desigualdades sociais. O que tem a ver a globalização com essas desigualdades sociais, que é um problema que perpassa, né, pelo mundo inteiro, principalmente pelos países que têm um menor desenvolvimento socioeconômico. Iremos analisar também a pobreza no mundo, como que essa pobreza ela acontece, quais são os seus efeitos, quais são as suas consequências aí na organização do espaço geográfico mundial. Lembrando que todos esses aspectos sociais, econômicos, políticos, eles se refletem diretamente no espaço geográfico. Quando a gente vai fazer uma análise do espaço geográfico mundial, nós percebemos claramente as desigualdades, os problemas econômicos, sociais e políticos que nós vamos ter aí ao fazer essa análise. Iremos abordar também sobre o desenvolvimento e os recursos naturais, que é um problema grave que nós temos aí de conseguir ter um desenvolvimento sustentável, que é aquele desenvolvimento econômico, que ele preserva os recursos naturais, que ele preserva o meio ambiente. Nós percebemos que, na atualidade, a questão ambiental, o problema ambiental é um dos principais problemas que nós temos no mundo, que ele vai, inclusive, interferir em outros setores, né, como a saúde das pessoas, como os recursos que são essenciais para que a gente consiga sobreviver. E trataremos também da relação desse meio ambiente que sofre tanto, né, com esses impactos e a globalização, uma vez que esse processo de globalização, que é um processo mundial também, ele vai ter uma relação direta com as questões ambientais. E a gente vai ver aqui qual que é essa relação e como que a gente pode compreender isso tudo, né? Então vamos lá. Definindo o conceito de globalização. A globalização ela é uma integração mundial que é promovida pelos meios de comunicação. Então, o carro-chefe, o grande responsável pelo processo de globalização vão ser os meios de comunicação, uma vez que esses meios de comunicação, eles permitem, eles aumentaram muito mais o contato entre as pessoas, mesmo que ele seja virtual. Então, a globalização, ela nos dá uma sensação de que as distâncias, elas são menores, elas são mais curtas. Se a gente imaginar que nós, no Brasil, aqui em Minas Gerais, a gente consegue conversar em tempo real com alguém lá no Japão, que está do outro lado do mundo, a ideia que a gente tem, a sensação que nós temos é que a distância entre esses dois locais que estão tão distantes fisicamente, a ideia que a gente tem é que a distância ela foi encurtada, uma vez que a tecnologia ela permite que a gente tenha esse contato com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? E a gente consegue ter esse contato a partir dos recursos tecnológicos desenvolvidos. O processo de globalização, ele favorece o comércio internacional, da mesma forma que o fluxo de informações, ele ocorre no mundo todo, o fluxo comercial também, ele ocorre no mundo como um todo, né? Ele pega carona aí nesse fluxo de informação e aí a gente percebe justamente isso, que a partir do momento que o processo de globalização, ele se instaura, ele se define, né, como um grande acontecimento geográfico, digamos assim, o que vai acontecer? O comércio ele vai aumentar bastante também.
Juntamente com essa parte de globalização e de comércio, nós temos as indústrias, né, as transnacionais e multinacionais, que elas vão se espalhar pelo mundo aí com o objetivo de ampliarem, de aumentarem os seus lucros. Então, quando a gente vai fazer uma análise até conceitual, a gente percebe justamente que a globalização ela acaba sendo uma ferramenta do sistema capitalista que tem como objetivo ampliarem aí os lucros a partir do grande aumento que nós temos dos fluxos comerciais, do comércio interno e também do comércio internacional, que vai aumentar aí muito o lucro das grandes empresas, das grandes corporações que nós temos aí espalhadas pelo mundo. Globalização e desigualdades. Esse tema é um tema bem interessante de ser falado, porque a gente vai da ideia que nós temos sobre a globalização e de como ela acontece na prática, né? A globalização ela é bem contraditória, ela tem muitas contradições, porque muitas vezes ela ela provoca uma ampliação da pobreza e das desigualdades. Porque é um sistema excludente, porque ele requer recursos que nem todos têm acesso. Vamos dar um exemplo que é uma coisa do nosso dia a dia aí, que é o telefone celular com acesso à internet. Eu falei anteriormente que o processo de globalização ele permite que eu aqui em Minas Gerais eu consiga me conectar com alguém do outro lado do mundo. Então a ideia que nós temos é o quê? É uma ideia de proximidade. Então, a ideia que a globalização nos passa é que nós estamos muito próximos uns dos outros, mesmo que seja em cidades diferentes, estados, países, continentes diferentes. Porém, para que a gente tenha acesso a esses recursos tecnológicos, nós temos que ter condições financeiras para poder adquirir esses equipamentos no celular, ter acesso à internet. E aí, quando a gente analisa o contexto socioeconômico do mundo, que a gente tem grandes desigualdades sociais, a gente conclui o quê? Que o processo de globalização, apesar de ter uma ideia de aparentemente ele parecer que todo mundo ali tem acesso, tem possibilidade, na verdade ele é excludente, uma vez que as pessoas que não possuem acesso aos recursos tecnológicos, acesso à internet, por exemplo, eles vão estar excluídos desse processo. Então a ideia ela é de inclusão, porém a prática ela é excludente. Ela vai promover a exclusão social e por isso que ela vai aumentar ainda mais a pobreza e as desigualdades sociais. Outro fator problemático da globalização é que ela favorece a concentração de renda, o enriquecimento das grandes corporações transnacionais e multinacionais. Como que isso acontece? Nós temos as empresas transnacionais e multinacionais que se espalham pelo mundo. E, muitas vezes, essas grandes corporações, essas grandes empresas, elas tomam, né, para si aquele mercado consumidor que pertencia antes a uma pequena empresa que era localizada naquele país, naquele estado, naquele município, que conseguia produzir, gerar emprego e renda para a população. Então, quando a gente tem o grande crescimento das multinacionais e transnacionais, o que vai acontecer? Todo esse lucro, essa produção, que ela, muitas vezes ela existia ali desde sempre, né? Ela é substituída por essas empresas de outros países que elas ampliam, com a intenção de ampliarem a sua produção e o seu mercado consumidor, elas concentram os lucros e concentram o capital. Então, acaba que esse processo aí, ao mesmo tempo que ele empobrece uma parte da população, ele favorece o enriquecimento grande e até exagerado de outra parte da população. Então, nós temos uma ideia de igualdade, né, de acesso de todos, só que a prática ela vai favorecer e muito as desigualdades sociais. E aí a gente percebe que isso vai gerar uma série de problemas socioeconômicos no mundo que se refletem, obviamente, na estruturação do espaço geográfico mundial. Lembrando que qualquer transformação socioeconômica ela vai se refletir no espaço geográfico. E aí nós vamos ter
consequências, ora positivas, mas também muitas vezes negativas. Essa imagem, essa charge, ela reflete bem essa questão da globalização. Por quê? Porque ela coloca justamente isso que eu falei, a ideia de inclusão, né, a festa da globalização, porém, se as pessoas não têm condições econômicas de terem acesso a esses recursos, elas ficam excluídas desse processo, elas são colocadas à margem desse processo, e aí nós temos um problema social grave que ele vai aumentando, ele vai se ampliando com o passar do tempo. Mais uma charge também que demonstra muito isso, né? Do lado esquerdo, nós temos aqui o meu iPhone está tocando, enquanto do lado direito o indivíduo, né, a figurinha que mostra aqui, o meu iPhone está tocando. Então, essa analogia aí dos dois termos que são bem parecidos, nos dá justamente essa ideia de desigualdade. Lado a lado, essas pessoas convivem, né? Então, nós temos uma convivência lado a lado da riqueza e da pobreza, que obviamente vai se refletir na organização do espaço geográfico mundial. A pobreza no mundo. Um fator que ele favorece muito, bastante mesmo a pobreza do mundo, é a imposição dos padrões de vida do mundo globalizado, né, que ele vai ampliar essa pobreza. Como assim? O mundo globalizado ele impõe que a pessoa, o indivíduo, ele só consegue estar inserido no mundo e no processo de globalização se ele usa um tipo de roupa específico, se ele calça um tipo de calçado específico, se ele tem equipamentos tecnológicos específicos. E aí, quando o sistema ele impõe isso, ele impõe esses padrões, isso quer dizer o quê? As pessoas que estão fora desse padrão, eles não estão inteirados neste mundo globalizado. E aí a gente percebe que muitas vezes as pessoas, elas gastam muito, elas se endividam para quê? Para poder se sentirem inseridas nesse contexto, e aí nós temos um problema grave que é essa ampliação da pobreza, porque as pessoas que não têm acesso, elas vão buscar ter esse acesso para se sentirem parte desse mundo, se sentirem inseridas nesse contexto do mundo globalizado. E aí nós temos, consequentemente, o aumento do custo de vida a partir da supervalorização de bens e serviços. Então, às vezes, a gente tem um chinelo, um tênis, que antes ele tinha um valor e ele passa a ter um custo muito maior devido a essa supervalorização dos bens e serviços, que vai ser resultado justamente o quê? Da imposição desses padrões de vida que o processo de globalização ele vai impor aí para as sociedades mundiais de forma geral. Essa imagem também ela retrata bem essa questão da pobreza do mundo, que apesar de fisicamente, geograficamente, a gente tem espaços que são próximos, existe um abismo entre eles, né? Então, a riqueza e a pobreza, ela convive lado a lado geograficamente, né? Geograficamente são próximos, porém, existe um abismo entre essas duas realidades, porque muitas vezes a pessoa que está desse lado, ela não consegue se enxergar do lado de lá, né? Então, a pessoa que está no mundo, ali no contexto, né, da pobreza extrema, ela não consegue vislumbrar, não consegue enxergar que ela teria a possibilidade de chegar daquele outro lado. E muitas vezes, infelizmente, não tem. Então, a desigualdade social, ela fica muito, muito explícita nesse processo todo. Desenvolvimento e recursos naturais. O processo de globalização, com esse processo, a utilização dos recursos naturais como matéria-prima cresceu consideravelmente, porque a globalização ela favoreceu o quê? O aumento da produção e o aumento do consumo. E esses produtos que são consumidos aí diariamente no mundo todo, para que eles sejam produzidos, eles necessitam de uma matéria-prima. E essa matéria-prima, ela vem de onde? Da natureza. Então, se eu tenho um aumento considerável do consumo, eu vou ter um aumento da produção e, consequentemente,
eu vou ter um aumento pelo uso de matéria-prima que vem da natureza. E esse aumento dos recursos, desses recursos naturais, ele resultou também no crescimento, no aumento dos impactos ambientais. Porque se a demanda por produtos ela é maior e ela requer mais matéria-prima, então nós vamos extrair cada vez mais recursos naturais e se a nossa capacidade de extrair esses recursos ela é maior, se a gente faz uma extração de matéria-prima, de recurso natural, que é maior do que a capacidade que a natureza tem de se regenerar, nós vamos causar um grande impacto ambiental. Essa imagem aqui, ela retrata bem isso, não é? Que é essa questão da utilização exagerada dos recursos naturais e dos impactos que essa utilização exagerada ela pode ter no contexto mundial, uma vez que a gente pode ter o esgotamento desses recursos. Dentro dos recursos naturais, nós temos uma classificação bem interessante. Recursos renováveis são aqueles que, apesar do consumo, podem ser renovados pela própria natureza. Eles causam impacto ambiental, porém a natureza ela consegue se regenerar e ela consegue renovar esses recursos. Uma coisa importante, a utilização de recursos renováveis ela tem que ser controlada, porque senão ela também pode causar um grande impacto ambiental. E aí aqui nós temos, né, as florestas, né, os rios, a energia solar, a energia eólica, né, que é a energia dos ventos, que são recursos naturais que eles podem ser utilizados porque eles têm uma capacidade de renovação muito grande, né? Ele tem possibilidade de ser renovado dessa maneira. Recursos não renováveis são aqueles recursos que, uma vez utilizados, eles não podem ser repostos ou então eles demoram muito tempo, muitos anos, centenas ou até milhares de anos para que a natureza consiga recompor aquele recurso. E esses recursos não renováveis, a utilização deles em grande escala, né, muito grande, pode resultar justamente em grandes impactos ambientais pelo espaço geográfico mundial. Então, o grande problema que nós temos no mundo hoje seria justamente a grande utilização que nós temos de recursos não renováveis, porque o impacto ambiental que eles causam é muito grande. Aqui nós temos como exemplo alguns recursos não renováveis, né? O caso do petróleo, do carvão, a questão da mineração também, que acaba que provoca um impacto ambiental muito grande e que é muito difícil de ser recuperado. Né? Quando a gente usa como exemplo o petróleo, a queima, né, do combustível pelos veículos provoca um impacto ambiental no ar que, se ele não for controlado, ele pode causar sérios problemas, inclusive à saúde das pessoas e à sobrevivência no planeta. Meio ambiente e globalização. A demanda por recursos naturais pode levar o mundo ao colapso ambiental, que é o que eu já disse. Se a necessidade do mundo pelos recursos, pela matéria-prima, ela for maior do que a capacidade que a natureza tem de se regenerar e de se recuperar, nós podemos chegar a um contexto de colapso ambiental. Do meio ambiente, ele não dá conta das demandas da população. E aí isso interfere diretamente na nossa vida, porque nós dependemos dos recursos naturais, da água, da vegetação, de tudo isso para poder sobreviver. Os principais problemas ambientais gerados pelo processo de globalização, né, como já foi colocado, seria a extração de matéria-prima e a geração de lixo, porque o descartável ele passou a ser muito utilizado. E aí esse lixo que ele é gerado, ele polui os cursos d'água, ele polui a vegetação e aí ele acaba causando uma série de problemas. Essa imagem também aqui retrata bem essa questão do impacto ambiental, né, que é o desmatamento exagerado que existe, que ele impede que a natureza tenha essa capacidade de se regenerar, de se recompor. Na aula de hoje nós estudamos sobre a globalização e essas desigualdades sociais, a pobreza no mundo e os seus efeitos também, o desenvolvimento socioeconômico e a sua relação com os recursos naturais, que é o paralelo que a gente fez aí entre esses dois fatores,
os recursos renováveis e os recursos não renováveis e as questões ambientais no mundo globalizado, que é o grande desafio que nós temos aí na atualidade. Por hoje é isso, até a próxima aula. Estudem bastante, obrigado pela atenção e fiquem em casa.